Deus disse na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que todo ser humano é formado na imagem e semelhança de Deus. Isto significa dizer que todas as crianças, quando nascem, elas nascem na condição de filho e de filhas de Deus, na imagem e semelhança perfeita do Criador, não no corpo físico, mas sim no corpo espiritual. E Cristo, quando esteve na terra, Cristo confirmou isto, dizendo que se a criança morrer em qualquer fase da sua vida, ela vai direto para Deus, porque ela já pertence ao reino dos céus. Todavia, os religiosos trazem um outro ensinamento neste mesmo ponto, como se eles entendessem mais do que Cristo. Ele diz assim: não, a criança não nasce pura. A criança nasce contaminada com o pecado original de Adão e Eva. E se as crianças morrerem sem se batizar, elas não vão para o céu, porque elas estão sujas pelo pecado. Elas vão para um lugar chamado limbo, e ali fica naquela escuridão, chorando dia e noite, escorregando naquele limbo. Este é o ensinamento dos religiosos. Veja, mas não é de se assustar deles trazerem ensinamento contrariando os ensinamentos da palavra de Deus. Porque no tempo que Cristo estava na terra, eles contrariavam tudo que Cristo ensinava. E tanto é que eles contrariavam a ponto deles lançar a multidão contra Cristo, dizendo à multidão que queria Cristo preso. E só isso? Não, chegou uma hora e disseram: não queremos ele preso, queremos ele crucificado, e assassinaram Cristo numa cruz. Mas quando Cristo ressuscitou, os religiosos pararam de criar doutrinas, de doutrinar o povo? Não. Hoje falam muito sobre a doutrinação de crianças nas escolas. Mas a pior doutrinação que existe é a doutrinação religiosa, porque Deus criou o ser humano livre. Deus não tem o controle nas decisões humanas. Tanto é assim que Cristo diz que existem dois caminhos, um largo que vai para o inferno e um estreito que vai para o céu. Quando as pessoas estão entrando nesse caminho largo, se Deus tivesse o controle das decisões do coração, da mente, da decisão humana, ele apertava um botão e fazia a pessoa sair do caminho largo, que vai para o inferno, e trazia todos para o caminho estreito. Mas não é assim. Deus criou o ser humano e deixou ele livre. Mas quem quer controlar a mente humana? É o diabo. E a quem que o diabo usa? Os religiosos, inventando doutrinas e mais doutrinas fora da Bíblia, exatamente para doutrinar as pessoas e ter o controle. E eles tiveram muito êxito, porque as multidões no mundo inteiro têm seguido as suas tradições. Tradições estas que são verdadeiras mentiras, que chocam com a Bíblia. Veja que enquanto eles dizem, contrariando Cristo, que a criança nasce suja por causa de um pecado original, pecado este que não existe na Bíblia, e nem a história do limbo. Aonde que está a história do limbo e do pecado original? Somente na cabeça suja dos religiosos que inventaram essa mentira, e infelizmente na cabeça dos milhões de pessoas no mundo inteiro que acreditam e seguem essa tradição. Veja, enquanto eles dizem que a criança nasce suja, vem por causa do pecado de Adão, a gente pode ver no livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 20, que eles estão mentindo. Porque a Bíblia diz que o pecado dos pais não se transfere para os filhos. Nem o pecado de Adão e Eva e nem os pecados dos pais originais, ou dos pais biológicos, não se transfere para a criança. E por isso a criança nasce livre de todo o pecado, a criança é pura. Veja, este é o ensinamento de Deus, que a criança nasce pura. A única coisa que o ser humano adquire de Adão é uma natureza humana. Mas não é porque a criança nasceu com natureza humana que significa que ela está em pecado. Porque a natureza humana que está em todo o ser humano só vai produzir pecado nela quando ela começar a agir para fazer coisas erradas, para fazer coisas que chocam contra Deus. E infelizmente, essa questão da doutrinação, que é para controlar a mente humana, ela foi espalhada no mundo inteiro porque a própria família e a sociedade está doutrinada. Então, quando a criança vai crescendo, os próprios pais, a família e a sociedade vai doutrinando a elas, ensinando a elas a isso. Inclusive, ensinando para elas que a criança nasce suja. E que o dia que aquelas crianças crescem, eles já crescem pensando o dia que ela casar e tiver filho, que ela também tem que correr e batizar a criança, para a criança não ir para um limbo. Sendo que essa história do limbo e do pecado original é uma mentira, que não existe isso na Bíblia.
E o apóstolo Paulo chega a dizer que toda doutrinação fora da Bíblia, ela é de procedência maligna. Então veja, Deus, tendo cuidado com o ser humano, ele deixou escrito no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 14, alertando toda a humanidade para não cair na lábia da mentira dos religiosos, onde ele diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É o que Deus dizendo. Por que ele dá a comparação de menino? Porque um menino facilmente é enganado. Então ele disse: não sejais meninos, para não ser enganado fraudulosamente por essa gente. E veja, onde está escrito, onde Cristo diz que as crianças já pertencem ao reino dos céus? Você pode conferir no livro de Mateus 19, versículo 14, onde Cristo dizendo que as crianças são puras, que elas pertencem ao reino dos céus. E mais, no livro de Mateus, capítulo 15, 14, Deus chama esses pregadores de cegos. E as pergunta: esses pregadores que inventaram doutrinas fora da Bíblia, e que inclusive virou tradição religiosa, em que caminho que você acha? Cristo diz que tem o caminho do céu e o caminho do inferno. Em que caminho você acha que eles estão? Quando Cristo chama eles de cegos condutores, que eles estão conduzindo multidões e que aqueles que seguem a eles correm o perigo de cair no mesmo abismo que eles. Que abismo? Abismo do inferno. Olha, no tocante ao batismo, quando eles dizem que a criança tem que se batizar, criança, erraram e mentiram outra vez, porque de acordo com a Bíblia, a pessoa tem que se batizar é quando a pessoa já tem uma consciência para acreditar em Deus. Está aqui no livro as condições para o batismo. Estão no livro de Marcos, de Atos e de Mateus. Em Marcos 16, 16, Deus diz assim, que para se batizar é preciso primeiro crer. A condição para um batismo, a pessoa tem que crer, porque é uma decisão própria. É uma decisão que não pode sair do coração de outra pessoa, dos pais ou de quem quer que seja. É uma decisão que tem que sair do coração da pessoa de dizer: olha, estou diante de dois caminhos, o caminho largo e o caminho do céu, o caminho estreito. A pessoa tem que decidir se ele quer ou não ir para o céu. É uma decisão pessoal. O batismo, a condição primeiro, crer. Já em Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, Deus usando o apóstolo Pedro, ele diz: é preciso arrepender. Então, primeiro crer, segundo arrepender, e o terceiro está em Mateus 3, versículo 6, que a terceira condição é confessar, na hora do batismo, é falar. Então veja, a criança não preenche nenhum dessas condições. A criança não crê, porque ela não entende nada. Ela não se arrepende, porque ela não sabe do que é arrepender, e nem pecado ela tem de acordo com a Bíblia. Tem pecado, sim, de acordo com os religiosos, mas de acordo com Cristo, a criança não tem pecado. E também ela não pode falar na hora do batismo, porque ela não sabe falar. Então veja que a criança não preenche nenhuma dessa situação. Então fica aqui um alerta. Você que foi levado pelos seus pais ou por alguém para batizar, quando você ainda é criança, de modo que você nem se lembra desse batismo, você não está batizado. Então você deve procurar se batizar de acordo com o ensinamento de Cristo. Aí você diz: ei, apóstolo, até aqui eu estava ouvindo, mas agora o senhor já entrou por um caminho que eu não estou gostando. Eu digo: cuidado, porque no tempo de Cristo, as multidões ficaram do lado dos religiosos e contra Cristo. Depois, vieram os apóstolos e continuaram ensinando, mostrando as mentiras dos religiosos, ou melhor, mostrando as verdades de Deus e apontando as mentiras dos homens religiosos. E o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo a mesma coisa que os apóstolos. Estou mostrando as verdades de Cristo que estão na Bíblia e apontando as mentiras fraudulentas dos religiosos que têm procurado doutrinar as multidões no mundo inteiro. O que eu estou fazendo é isso. Então, quando você diz que não está gostando, cuidado para você não ficar contra a verdade e do lado da mentira dessa gente. Pelo contrário, ao invés de você ficar chateado comigo, você tinha que ficar indignado com esses líderes que enganou você e a sua família até aqui. Você devia e deve ficar indignado contra eles, porque eles mentiram para você, distorceram a palavra de Deus. Deus diz que a criança nasce pura,
e que vai para o céu. Eles vêm e mentem, dizendo que não, que a criança nasce suja, com um pecado que eles mesmos inventaram o nome, pecado original que nem existe. E mentiram também dizendo que a criança vai para o limbo. Tudo mentira. Então você tinha que ficar revoltado e deve ficar revoltado com essa gente que mentiram para você. E quando Cristo diz que essa gente são condutores cegos, porque estão levando as pessoas a uma mentira, olha o que Cristo diz no livro de Apocalipse 20, no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre dentro daquele lago de fogo. É para lá que vai o falso profeta. E quem é o falso profeta? São todos os pregadores que pregam mentiras, distorcendo a palavra de Deus, ou criando doutrinas para doutrinar o ser humano, doutrinas fora da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que toda doutrina, por mais bonita que ela seja, se ela não estiver da Bíblia, se ela estiver fora da Bíblia, ela é de procedência maligna. E esse ensinamento dos religiosos, chocando-se com a palavra de Deus, entrando em contradição à palavra de Deus, ela é maligna. Então veja, o resultado disso, para onde que essa gente vai? E a Bíblia diz que esses cegos condutores, eles estão em marcha para o fogo do inferno. E a Bíblia diz que alerta para que as pessoas estão seguindo essas tradições, corre sério perigo. Então, por isso eu digo, você que está indignado, de repente chateado comigo, fique chateado com essa gente que tem mentido para você e procure a partir de hoje fazer o batismo correto, de acordo com a palavra de Deus, porque é isto que é o desejo de Deus. E quero aqui pedir para que o Espírito Santo faça uma simples oração aqui rápida, para que o Espírito Santo venha te abençoar. Meu Deus, queremos te pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Senhor. Toca, Espírito Santo, em cada pessoa que está ouvindo, que estão assistindo a esse vídeo, para que essa gente crie coragem de compartilhar esse vídeo para os seus amigos e familiares, para que eles também escutem as verdades de Cristo e sejam libertos dessas mentiras, dessas tradições. Meu Deus, eu quero abençoar a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.